Nós então estamos iniciando hoje, no 38º encontro, o livro Evolução em Dois Mundos. Foi uma psicografia já, foram um total de 4 livros que foram realizados em conjunto, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Esse foi o primeiro livro que eles fizeram um trabalho em conjunto. Nós vamos observar, não tem um relato muito explícito, mas esse trabalho, na realidade, ele começou praticamente 4 anos antes. Um trabalho espiritual. E aí nós vamos ver aqui um encontro do Chico com o Valdo Vieira, em 1954, e onde ali eles já afirmam uma aliança de começar em conjunto um trabalho. Certamente, quando eles se unem aqui no plano terreno, eles já haviam realizado isso no plano espiritual. Certamente através do desdobramento, uma reunião certamente com Emmanuel e com o André Luiz, que foi o que ditou todo o livro para eles. Nesse livro vem esse livro, e depois vai vir também o livro nos domínios, não nos domínios da mediunidade, agora me fugiu o nome do livro. Mediunidade e evolução, Missionários da Luz. E vai vir, são a tríade de 4 livros, São a tríade de 4 livros. Mecanismos da mediunidade, bem lembrado. Aqui, esse livro são um total de 40 capítulos. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte vai estar sendo mostrado para nós toda uma questão dos princípios universais, das leis, da criação universal. É um assunto muito complexo, porque há muitos termos, muito vocabulário científicos, muito voltado para a área começa com a parte da biologia e também com a parte da física. Então são termos que realmente é difícil, por isso que inclusive foi depois, a Helena até me emprestou o livro dela, que tem um elucidário que acompanha. O Antônio também, ele até encaminhou para vocês aí no grupo, para poder acompanhar o livro. Alguns termos até difícil encontrar nos dicionários comuns mesmo. Tá? Na segunda parte vai entrar em determinados assuntos, até muito polêmico para a própria, às vezes dentro da própria casa espírita. Temas tais como, por exemplo, o sexo entre os desencarnados. Existe? Ocorre? Como ocorre? Então ele vai trazer esse esclarecimento para nós. Também sobre a gestação, uma gestação frustrada. O porquê. O porquê isso ocorre. Como também vai falar também a questão do aborto, e o aborto no ato criminoso. Aqui tem um comentário, foi realizado em 1971, que o Chico ele é questionado com relação à construção desse livro. Vamos escutar então os comentários dele. Eu me lembro, entre as suas obras, de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo, e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos.
Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são baseados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel encontrasse em mim recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que este Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remetia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido, e o livro continuou até o fim. Mas, a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém. Nesse armazém, me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho, na região em que eu nasci, é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo, o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, com o regador na mão, me custava compreender. E ele falava, e falava que gostava de escrever no campo, e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para mim poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? A simplicidade, né? A simplicidade do Chico. Então mostra realmente a complexidade do assunto. Aqui é uma foto, né, exatamente do momento, né, de encontro. Essa foto foi em São Paulo, né, do Chico com o Valdo Vieira. Aquela pessoa central ali, eu realmente não sei quem é.
Então, mostrando o momento em que eles se encontram, em 1954, e ali, né, eles estabelecem, né, que vão começar a trabalhar em conjunto. Nessa época, o Valdo Vieira contava com a idade de 22 anos, né, o Chico tinha o dobro da idade dele, ali, 44. Né, só alguns dados interessantes, né, que o Valdo Vieira mineiro também, da cidade de Monte Carmelo, né, uma cidade até muito conhecida, né, pela economia voltada para a área da cerâmica, né? Muitas fábricas lá de telha, né? As chamadas telhas de Monte Carmelo. E o Chico, né, todo mundo já sabe, natural de Pedro Leopoldo. Então eles começam esse trabalho, e é interessante porque o Chico ficou, né, estabelecido de receber as comunicações no domingo. Ele recebia, né, postava, né, no correio, né, para que o Valdo, né, fizesse a leitura, né, e fizesse alguns comentários, né, a respeito. Da mesma forma, o Valdo fazia na quarta-feira, né, um no domingo, outro na quarta, e remetia também para o Chico. Né, depois eles juntavam e mandavam isso para a FEB. Esse trabalho ele iniciou em janeiro de 1958, mas a edição mesmo que a FEB, né, colocou o livro, né, nas bancas foi em 1959. A própria dificuldade também com relação à questão da FEB, porque naquela época, até ainda, algumas ainda, né, não aceitam, né, emitir livros, né, ou editar livros, né, da doutrina espírita. Então tem uma história, né, até longa por detrás disso, né, a decisão, inclusive, dentro da Federação Espírita Brasileira, né, que foi a criação da própria, né, a própria gráfica lá para começar a emitir os livros. Então o volume de livros que eles já estavam fazendo era muito grande, por isso que eles não conseguem fazer a edição nesse mesmo ano. Então já tinha um volume de trabalho grande, que eram vários livros já da psicografia do Chico, que já estava na fila também já para fazer essa edição. Evolução, né, em dois mundos. Né? O que vem nos trazer esse tema colocado pelo André Luiz? Então, a convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de domingos e quarta-feiras, respectivamente, na cidade de Pedro Leopoldo e Uberaba. Os capítulos eram intercambiados por eles através de cartas. O que vem nos trazer o livro? Tem a primeira parte, que são as anotações, tá? Essas anotações, né, colocadas ali pelo Emmanuel. Tem os conceitos primeiro de Kardec. É importante, né, citar essa parte das conceituações, né, que a base toda está dentro da doutrina, né, do Pentateuco de Kardec, e aí tem algumas conceituações que vai, né, de encontro ao que esse livro nos traz. Depois tem as anotações que Emmanuel coloca, também, né, algumas notas que aí já o próprio André Luiz coloca né, para nós os leitores, e nós vamos depois entrar na primeira parte, no capítulo 1, que é o fluido cósmico. Esse livro é o de número 60 da psicografia do Chico Xavier, tá? E aí com a participação do Valdo Vieira, né, que foi a primeira edição de 1959 pela FEB. Então, o que ele vai nos trazer? Né, vai trazer detalhes, né, de como, né, o nosso perispírito, né, ou então também citado como corpo astral, né, é influenciado, né, pelas nossas condutas, pela nossa mente. Mas que isso, inclusive, ele vai nos mostrar como, né, a nossa capacidade mental, porque nós somos espíritos, né, de origem de luz, então nós temos capacidade de construir. E por isso que ele vai nos trazer essa parte da conceituação do fluido cósmico, porque o nosso campo mental deixa construções, né, através desse fluido cósmico. É através do fluido cósmico também que nós emitimos comunicações, né, com a espiritualidade, né, com os espíritos, estando mesmo encarnado. Nós já vimos, inclusive, né, a questão, quando a gente estudou o livro nos domínios da mediunidade, a questão, por exemplo, da
né, das comunicações realizadas muitas vezes entre um espírito encarnado e outro, estando um, por exemplo, aqui na América, o outro, por exemplo, no continente europeu. Então, isso se ocorre aqui através, né, do fluido cósmico. A transmissão de energia, vibração. Tá? O que é essa parte vibratória? Tá? Dentro do conceito, né, da parte científica, né, da parte da própria física, da engenharia, né, a vibração é a questão da oscilação, né, de uma onda, de um movimento. Todo instrumento nós emitimos essa vibração. Tudo aquilo que é matéria emite vibração. Mesmo a pedra estando estática ali, ela emite uma vibração. A frequência dela vai ser uma frequência muito baixa, não perceptível. É interessante porque, por exemplo, né, um coração artificial, né, o coração humano, né, o coração carnal, nós percebemos a vibração dele, que são aqueles impulsos e onde a gente percebe, né, os batimentos. A gente consegue tomar o pulso. Agora, um coração, né, artificial, ele já tem corações que ele não tem esse batimento. Então, é um fluxo contínuo, tá, de sangue. E com esse fluxo contínuo, até algumas pessoas, né, depois fazendo o experimento, perceberam, né, tenta tomar, a pulsação não tem. E aí acha que a pessoa, mas está sem nenhuma pulsação. É porque não há aquele bombeamento, tá, do coração. Mas há um fluxo continuado, né, que foi calculado em função da necessidade do corpo. Então, esse fluxo, ele é uma média daquele impulso que dá. Mas ele emite uma vibração, não perceptível para os nossos sentidos, pela nossa capacidade. Então, só explicando isso porque a pedra, a mesa aqui, ó, ela tem vida. Por mais que nós achamos que ela está aqui, né, a madeira já desidratou, né, a parte volátil dela já não está aqui mais, ela está desidratada, mas ela está em vida. Ela vai perder a vida, né, ela está em plena vibração aqui, ó. Tá aqui, ó, fluindo, né, um campo energético, um campo magnético. Tá? Os átomos estão aqui, ó, agindo o tempo todo. Vocês vão perceber que ela vai deixar de existir quando ela desintegrar. Então ela entra em degradação, ela vai, né, apodrecer. Então por quê? Aí ela está perdendo o quê? Ela está perdendo energia para algum meio. Tá? Normalmente o grande agente, né, é a própria atmosfera, o oxigênio. O oxigênio é o reagente que vai provocar um processo, né, de oxidação. Então, deixa-se a natureza como ela está, sem ter uma intervenção, por isso que nós somos construtores também, o André nos traz isso. Deixa sem tudo, a natureza tende o quê? A reconstituir-se, voltar à sua origem. Outros temas, né, que ele vai nos trazer aqui também é como os espíritos se alimentam. O termo, né, evolução, né, evolução e hereditariedade. Qual é essa relação, né, da hereditariedade com o espírito? Há uma controvérsia muito grande, muitas vezes até dentro da própria doutrina espírita, muitas pessoas, mas é genético a doença? O que ocorre, né, são espíritos afins, né? Por exemplo, o pai era um viciado em álcool, por isso que o filho também é genético. Na realidade, o que ocorre, né, essa questão de hereditariedade, são espíritos afins que participavam do mesmo vício no passado. E hoje eles estão ali unidos, talvez, né, dentro do mesmo teto familiar. Então, há algumas explicações que vai vir e vai nos esclarecer sobre isso. Mecanismos da mente, né, a vida social dos desencarnados, né, e outras informações ainda que vai nos trazer este livro. Os conceitos, né, de Allan Kardec. Esses conceitos aqui, né, deixou tudo indicado aqui, né, em qual ponto que está. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, o primeiro conceito. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada.
Está no Livro dos Espíritos, na página 127, isso do livro da 25ª edição. Então, se for uma edição diferente dessa, pode ser que esteja em outra página. Mas a questão está ali. Outra, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Está no Livro dos Médiuns, na página 61. Tá? Então, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Nós já vimos em várias literaturas da própria doutrina mostrando que o perispírito ele vai trazer todas as máculas, as marcas do seu progresso. Também não existe o regresso, mas também no seu passado. Então fica muito claro, por exemplo, compreender porque há determinados espíritos nascem, por exemplo, com algumas deficiências no campo físico, deficiência de membros, deficiência no campo mental, hidrocefalia, algumas doenças degenerativas. Por que isso? Então isso aí deixa muito mais claro ainda a pluralidade das existências. Imagina se fosse uma única existência. Por que esse espírito? Então Deus não seria imparcial. Não teria parcialidade. O que ocorreria ali era o quê? Porque um espírito é tão merecedor nascer de pleno de saúde, pleno de vitalidade, e o outro tão carente de tudo. Então, a resposta vai estar conhecendo, então, essa estrutura do perispírito. E como ela se evolui. Outra parte também que nos traz, na parte dos conceitos, Aqui eu passei errado. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 54. Então, mostra que a vida terrestre não passa de um elo harmonioso. É só um período, é só um estágio. Pode ser um estágio, uma existência. Não sabemos ao certo quantas encarnações já tivemos aqui. Mas nos está mostrando que é somente um elo. Nós somos espíritos eternos. Nós já somos espíritos milenares, certamente. No estágio em que nos encontramos, até do próprio processo de transformação do planeta. No intervalo lá das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado segundo o bem ou o mal que fez. Está no livro O Céu e o Inferno, na página 30. Então, nesse intervalo de uma existência a outra, o espírito ele retorna ao plano espiritual, também citado como o mundo da erraticidade. E ele vai estar dentro daquele campo vibratório ao qual ele vibra. Se ele é um espírito que trabalhou para sua própria regeneração, para a construção do bem, da bandeira da paz, então ele vai entrar numa vibração de um mundo adequado com aquele. Caso contrário, se é um espírito que causou muita infelicidade, um espírito imprudente, que causou muitos desabores, ele vai entrar no campo vibratório adequado daquela conduta dele. Isso é atração magnética. Não há como, por exemplo, um espírito superior tentar impedir, porque, inclusive, seria violar o livre-arbítrio. E é uma questão da atração até magnética. Ele é remetido para aquela situação. E já está ocorrendo também pelo próprio processo da transformação do planeta, o processo da transição. Muitos espíritos, porque a vibração, aqueles espíritos indolentes, aqueles espíritos rebeldes, que, como ocorreu no próprio, no planeta Capela, aqueles que começam a criar muito perturbação para a humanidade, muitas complicações, dificultando até o próprio processo de progresso moral, progresso espiritual. Eles vibram em um campo magnético e eles já estão sendo atraídos
né, para outros planetas de acordo com essa vibração deles. Ainda dentro da parte dos conceitos, olha lá, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, né, faltariam apoio e comprovação. Tá? Mais à frente nós vamos ver um exemplo até da questão, por exemplo, né, o campo magnético do planeta Terra. Como é que funciona esse campo magnético e como é que há um equilíbrio, inclusive pelo satélite, a Lua. Como é que há um equilíbrio, né, qual é essa função, né, da Lua com relação ao próprio planeta. Há um equilíbrio das forças, né, de energia ali, para que inclusive a vida aqui se torne, né, sustentável. As partes de anotações que Emmanuel nos traz agora. Escrevendo acerca do corpo espiritual, né, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz a traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Então, não está trazendo nada novo. Né? O que o Emmanuel está retratando aqui, o que está trazendo aqui o André Luiz é um despertamento, né, do nosso corpo espiritual, da existência desse corpo espiritual, que a nossa mente está ligada diretamente. Na realidade, a nossa mente é do espírito, a mente ela atua sobre o perispírito e nosso corpo físico. Então, o controle do campo mental é isso que vai nos trazer o André Luiz. Nós já estudamos em outras literaturas aqui, aquela inclusive do próprio Enigmas da Desobsessão, fala o qual é importante, né, esse cuidado que nós temos que ter com o campo mental. O que nós pensamos e o que nós externamos, né, em palavras. Então é isso que o Emmanuel está nos trazendo aqui, né, que ele vai mostrar como isso, né, atua, né, como isso influencia no fluido cósmico, como isso, né, vira obras, né, dentro do mundo, vamos falar assim, invisível. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito era o Ka, para os sacerdotes. Na Grécia era o Eidolon, na evocação, né, das sibilas. Inclusive, no livro, tem um livro que o Emmanuel nos traz, acho da psicografia de Chico Xavier, de 1933, tá? Ele fala sobre essa parte da evolução. E mostra, né, essa questão, inclusive, da evolução dos povos. Né? Ele cita muito com relação ao povo egípcio, que eram os capelinos da época. Era o povo que, inclusive, introduziu até no planeta a questão, inclusive, né, ao respeito, né, com relação à morte. Eles cultuavam a morte do corpo físico, inclusive os cuidados que eles tinham a ter até a questão do sepultamento. O que nós temos hoje, né, de herança, a questão do respeito ao sepultamento, tudo vem, né, dos egípcios. Ontem Paracelso designava como sendo o corpo sídero, e não faz muito tempo foi nomeado como Somode nas investigações de Baraduc. André Luiz busca, né, porém busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade. Ele quer simplesmente mostrar, né, a questão da imortalidade do espírito, né, a imortalidade da alma, principalmente destacando aos companheiros encarnados. Qual forma viva da própria criatura humana? Presidindo com a orientação da mente, tá vendo? Ele está citando, presidindo com a orientação da mente, o campo mental, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo.
O casulo que ele cita aqui é o nosso corpo carnal, né? O presídio, né, com a orientação lá. Presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular. Somos nós agora com o nosso corpo carnal. É por um período. E é tão pequeno perante, se nós analisarmos que nós somos espíritos eternos, esse período é muito curto. Viajou da eternidade, se demora por algum tempo na face da terra em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim ela procedeu acima de tudo para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos. A questão aqui, vamos só voltar um pouco aqui, a maioridade moral pelo raciocínio. A gente vem, né, fazendo vários comentários, citações aqui, tá, sobre o que é amar ao próximo como a ti mesmo, o que é fazer o bem. Então, a partir do momento em que nós tivermos a questão ali, a maioridade moral, nós vamos fazer realmente uma análise de consciência, o que é o bem para o próximo. O próximo, às vezes, está dentro do nosso próprio teto. Nós já passamos aqui um exemplo, por exemplo, sobre muitas vezes vem um convite, uma proposta de trabalho, para um membro, muitas vezes, da família, ou a esposa, ou às vezes para o esposo, de uma oportunidade de trabalho no exterior. Há um deslumbramento, de imediato de aceitar a proposta e tudo. E se não há uma maioridade moral, se não há um raciocínio, há o quê? Há um egoísmo, vai haver um egoísmo e vai tomar uma decisão, eu vou. Mas e os outros? E o próximo? O amor ao próximo. E muitas vezes vai por ostentação, por títulos sociais, e desmorona toda uma família. Depois a separação. Então, quando retorna, vê que aqueles títulos nada tinha a ver com o crescimento. Pode talvez até ganhar dinheiro, até enriquecer. Mas a estrutura, vamos falar assim, espiritual, a estrutura de amor fica abalada. Então é isso que nos traz aqui o Emmanuel, nas anotações, essa questão, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio. Pelo raciocínio, ou seja, vai conjugar o quê? A razão com o amor. Essa questão da maioridade moral é isso, colocar amor e razão. Tem que trabalhar junto. A gente não pode só trabalhar também no ato só do amor, porque muitas vezes a gente não vai ver as questões também lógicas da razão. Isso ocorre muito com os pais. Os pais, às vezes, dedicam um amor cego aos filhos, e às vezes os filhos estão cometendo crimes, mas perante os pais ali, naquela frente, eles são os verdadeiros anjos, e às vezes os pais, ou livrando, ou os acobertando, muitas vezes eles vão até, às vezes, para o cárcere, aí os pais ainda não despertam, não querem ver e falam, não, houve alguma injustiça, meu filho foi influenciado. Gastam muitas vezes todas as posses que têm para livrá-lo do cárcere, enquanto que talvez aquele seria o sedativo adequado para aquele filho rebelde. E aí ele sai do cárcere, muitas vezes, quantos exemplos ocorrem aí, passa-se 2 semanas e é assassinado. Como fica esses pais? E os pais vão guardar isso, por causa da questão da responsabilidade, da responsabilidade paternal e maternal. Nós temos vários exemplos que a espiritualidade já nos trouxe através da psicografia e até mesmo nas manifestações das reuniões mediúnicas. De mães que não são felizes no mundo espiritual porque os filhos estão aqui ainda como desordeiros, ou os filhos estão no mundo das trevas. Da mesma forma, pai que não se sente feliz no mundo espiritual porque o filho está lá no Vale das Sombras. Então, mesmo ele estando no plano superior, ele se sente que ele falhou. E aí ele pede para retornar. Pede para retornar e com aquele filho rebelde.
para tentar fazer o trabalho que ele não conseguiu fazer no pretérito. Então, isso é o amor sem o quê? Sem, né, a questão da maioridade moral pelo raciocínio. Os atributos lá, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, neles se refletem. Olha aqui, os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras neles se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Nessa semana mesmo, eu estava dialogando com um amigo a questão, muitas vezes, o campo vibratório que nós emitimos. Se nós estivermos dentro daquela ali, deixar que nossos sentimentos fiquem sem controle, algo vai nos chatear. E nós damos muita importância àquela chateação que passamos. Aí nós vamos estar vibrando dentro daquela chateação, dentro daquela energia, e nós transmitimos isso para as pessoas que estão à nossa volta. Porque até a nossa face se transforma. Eu fico com aquela expressão congestionada, aquela expressão de mágoa. Então as pessoas chegam, têm medo até de se aproximar, de se comunicar, porque eu estou emitindo uma energia deletéria. Essa vibração é ruim. Então as pessoas às vezes se aproximam e acabam se afastando. Isso é notório, muitas pessoas às vezes estão com a autoestima muito baixa e às vezes ficou desempregada e deixa que isso vai tomando conta e esquece que ela tem tantas coisas boas que ela já recebe e esquece daquilo. E ela esquece que ela tem a saúde, que ela não está na porta de um hospital público esperando uma vaga, ela esquece que ela tem um lar, que ela muitas vezes não precisa se preocupar com o agasalho da noite, ela não está morando debaixo do viaduto, esquece de tudo isso. E aquilo vira o grande problema da vida dela. E aí, quando ela vai para uma entrevista de trabalho, ela está emitindo essa energia de derrota, de derrotismo tão grande, ela não tem sucesso. Ela não vai ter o sucesso, porque a vibração que ela emite é uma vibração de derrotismo, é uma vibração negativa. Então, a importância é que nós temos que aprofundar muito nas instruções que a espiritualidade nos traz. E olha que isso aqui tem 61 anos. Isso foi em 1958. Nós estamos no ano 2019, 61 anos. Exatamente, 60 anos no ano passado. Então, nós temos que ficar atento a cada frase, a cada parágrafo que a espiritualidade nos traz, que nós podemos colocar na nossa vida cotidiana. E ver como nós estamos comportando, como nós estamos com o nosso campo mental. Nós estamos deixando que, por exemplo, uma mágoa, uma chateação, ontem foi falada a questão do trânsito, quando a gente está dentro do trânsito. O João a gente lembrou, a gente está vindo para a casa espírita, está vindo em atraso, aí o trânsito piora mais ainda, porque a gente entra numa vibração de pressa e a gente acha que o trânsito está lento. E aí a gente acha, aí começa a querer até sair xingando todo mundo, buzinando quem está na frente, começamos o quê? Entrar num campo vibratório destrutivo, deletério com nós mesmos. E nós criamos aquela excitação, aquela ansiedade, as nossas glândulas começam a emitir substâncias além daquela que necessitamos para o nosso próprio funcionamento do corpo físico. Aí chegamos aqui até com dor no estômago. Chegamos desequilibrados, a gente não tem nem condição, muitas vezes, de poder realizar o trabalho, porque estamos desestruturados. É como se a gente fosse lá no Hemominas, fazer uma doação, fazer a doação de sangue, e aí a gente chega lá totalmente estruturado, aí tomou muita cerveja no dia anterior, muitos excessos, aí chega lá, às vezes, aí na hora que começa a retirar o sangue, aí você desmaia. Aí tirou, 200 ml de sangue, você desmaiou, eles vão ter que repor 600. Quer dizer, você ainda deu prejuízo no banco. Você ainda vai dar prejuízo no banco de sangue. Mesma coisa com relação a gente vir desestruturado para o trabalho na casa. Em vez da gente ser
Um trabalhador, o que nós vamos, às vezes, mobilizar 2, 3 espíritos, né, benfeitores, né, para cuidar da gente. A gente chega desestruturado, vai dar mais trabalho. Em vez de ajudar, está dando trabalho para a espiritualidade. Então, é essa questão que nos traz aqui, lá, os atributos. Porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, neles se refletem no nosso corpo, né? Nosso corpo perispiritual, gerando consequências felizes ou infelizes pelas quais entramos na intimidade da luz, da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que, da imortalidade do sepulcro, se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Plasmar, né, é construir, né, o inferno que você ou construiu, ou então um mundo ditoso, né, que você construiu para si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata. No banho de reações químicas, efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para sua apreciação positiva na realidade maior. Aqui são vários, né, pontos que nos está trazendo aqui o Emmanuel. A própria, né, quando ele coloca ali, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura? Quando, né, o processo, né, de fotografia. Ele vai, né, retrata a sua imagem, e depois emite ela. A construção, né, da nossa imagem, né, do nosso corpo físico, né, ele diz muito a respeito, né, sobre o nosso antepassado, as nossas vidas, né, pretéritas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de locomoção desse braço. Isso desde o meu nascimento. Eu tenho muita dificuldade de movimentá-lo. Por que essa questão? Eu tenho um problema, né, hepático já desde nascença. Mas por que você tem esse problema hepático? Não sei. E não é genético. Meu pai não tem esse problema, minha mãe não tem esse problema, mas... mas se você não tivesse esse problema? Se eu não tivesse esse problema, eu enchia a cara de bebida. Tá vendo? Então, há algumas coisas, né, que vêm no corpo físico, né, como um instrumento, né, vamos falar assim, de retenção, de proteção. Aquilo que muitas vezes é enxergado como, né, uma deficiência, uma falta de mobilidade e tudo, é para nos frear os impulsos, né, onde mais cometemos delitos, né, com nós mesmos no passado, no pretérito. Então é isso que ele está falando aqui, que nós somos mergulhados no corpo de carne, né, com todas as marcas, né, como também todos os pontos, né, positivos, né, de nossa vida pretérita, de todas as nossas vidas. Então daí as grandes diferenças. Tanto que a pessoa pode até externar uma beleza física, mas a partir do momento em que você, né, passa a ter um contato maior com ela, você talvez não vai achar ela tão bela, pelas suas atitudes, né, pelo seu comportamento, pela própria energia que ela emana, pelas expressões. Caso contrário, né, pode ter uma pessoa que talvez, né, ela tenha carência até da beleza física. Às vezes o rosto, né, às vezes até é desagradável, mas emana, né, uma energia tão boa, né, uma confiança, um trabalho, né, de ajuda, de amigo, a pessoa se torna realmente, né, bela, uma pessoa que as pessoas sentem-se felizes, né, com a presença dela. Nós já tivemos vários exemplos desse, acho que todos, né, já tiveram essa experiência. Então está ligado o quê? Ao perispírito. Talvez ela está momentaneamente naquela aparência, muitas vezes porque é o desejo dela própria. Até para não atrair, muitas vezes,
porque a aprovação da beleza também é muito difícil. Há uma sedução, né, muito grande, a pessoa que externa muita beleza, ela é muito, né, assediada. E isso pode enaltecer muito o orgulho dela, né, e depois, né, ela acabar se tropeçando. Então há alguns espíritos, né, que pedem até que não venha com externando essa beleza, para não passar por esse desabor. Quantos exemplos nós vemos aí, ó, mulheres, né, com beleza, né, extrema, né, como também homens, e muitas vezes acabam sozinhos aí já na idade madura. Passam praticamente de mãos em mãos, eufóricos, né, com todo aquele assédio, muitas vezes até com tanta riqueza, e depois, né, se vê só, plenamente só. Porque a busca, né, não foi simplesmente, né, por um amor, mas por um desejo, né, objeto, um desejo material. E a pessoa, né, acabou sendo seduzida por isso e passa, né, por essas situações. Então, o que ele nos traz aqui, que nós refletimos no nosso perispírito, o nosso perispírito vai refletir no nosso corpo carnal, tudo aquilo, né, que viemos construindo ao longo, né, das vidas pretéritas. O apóstolo Paulo, lá no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou, né, convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Tá? O semeia-se corpo animal é o processo reencarnatório. Tá? Então, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. É o processo, né, de aprendizado do espírito, né, o processo regenerativo. Vem-se através dos processos reencarnatórios, e o termo, né, ressuscitará corpo espiritual, ele vai retornando, vai depurando, tá, a lei do progresso. Tá? Não há como, vamos falar assim, dar passo atrás. O espírito pode até parar, né, estagnar por 2, 3, né, reencarnações, mas ser retrógrado não. Então, a cada, né, reencarnação ele vai depurando e vai se melhorando. Né? E se há, e ele ainda cita lá, se há o corpo animal, que é o corpo carnal, está presente ali o corpo espiritual. Tá? Então está junto, né? Está unidos, estão vinculados. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser. E dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente, em sua peregrinação ascensional para Deus. Aí ele, né, esclarece melhor. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida à atenção, a fim de que a nossa conduta reta de hoje possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Então, se nós pegarmos, né, no capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, é exatamente isso aí. Qual a conduta, né, do verdadeiro espírita? A conduta do homem de bem. É dentro disso, né? É procurar hoje ser melhor do que foi ontem e trabalhar para amanhã ser melhor do que está sendo hoje. Dessa forma, nós podemos, então, retornar, né, ao mundo espiritual, com a missão cumprida, muitas vezes até superada daquilo a qual nos objetivamos dentro dessa reencarnação. É por isso que muitos espíritos, né, que muitos se dedicam à sua própria regeneração, alguns desabores que ele poderia passar, algumas situações, muitas vezes é até protelada. Em função de quê? Do trabalho, né, regenerativo que ele está realizando e principalmente de amor ao próximo. Porque o trabalho regenerativo nosso está ligado com o próximo. Porque a partir do momento em que nós, né, colocarmos, né, não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizesse para conosco, aí está realmente, né, o fundamento principal do trabalho regenerativo do espírito. Eu comentei com vocês aqui a situação daquele espírito, né, daquela mulher, né, que ela vinha com uma mácula existencial, né, de haver uma doença degenerativa aos 65 anos.
que aos 65 anos viria, né, o Alzheimer. Mas ela estava tão enfileirada dentro dos trabalhos, né, de amor, né, e ajuda ao próximo, né, como os trabalhos, seja de doações físicas, mas também de doações espirituais, de energia, de prece, o trabalho de atendimento fraterno, um trabalho, né, de desdobramento, né, na casa espírita, atendimento aos espíritos sofredores. Chegou o período em que a doença se iria eclodir. A espiritualidade se reúne e vê que ela estava tão enfileirada, tantos espíritos, né, necessitavam desse trabalho dela, espíritos encarnados e desencarnados, que eles falaram, não, vamos postergar mais 5 anos. Chegou aos 70 anos, nada da doença eclodir. E ela firme nos trabalhos. Vamos protelar mais 5 anos. Chegou aos 75 anos, nada da doença. E ela perseverante lá no trabalho. Até que chegou o ponto que era o período que ela deveria retornar à pátria celestial. E aí eles falaram, não. Ela alcançou, né, ela sublimou, né, essa existência dela. Então ela não teve a doença degenerativa. Por quê? Ela estava, né, em trabalho, um trabalho regenerativo, mas de quê? De amor ao próximo. Então há muitas doenças que a gente poderia, né, deixar, né, que não ocorresse conosco a partir do momento em que nós pararmos, né, de olhar muito, né, eu falo questão do egoísmo, e olhar para o próximo. Ver onde nós podemos trabalhar e ajudar o próximo. Mas aí nós voltamos naquele ponto. Eu preciso ter o quê? Um raciocínio moral elevado. Porque senão eu posso achar que estou ajudando o próximo, mas talvez não. É o exemplo lá do pai e da mãe. Que muitas vezes, com muito amor, o amor cego para com o filho, né, não está vendo os crimes que o filho está cometendo. Ajustadas a supremo conforto, lá no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor, de técnica, instalam-se os homens demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Ele faz uma comparação aqui, olha ali, ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais. Então são aqueles, né, que estão aqui no planeta terreno, né, estão ajustados, né, a parte, né, toda material no conforto, tá? E mal se dá conta lá, não se forram, né, as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Não consegue fugir dessa questão. Apesar de tudo, ainda muitos desses que estão nessa questão do conforto, da suntuosidade, mas ainda se sentem só, têm angústia. Isso explica, por exemplo, países como, por exemplo, a Suíça. Ontem eu estava até comentando isso com a Marília. Países igual a Suíça têm uma renda per capita altíssima, né, por habitante. É um país muito rico. E grande parte da população é infeliz. Mas de onde advém essa infelicidade, sendo que eles têm toda a riqueza, têm as melhores, né, universidades, escola, né? Não há desemprego, se há desemprego, né, há um seguro-desemprego que ajuda a pessoa até ela recolocar. Por que essa tamanha infelicidade? Porque esse número alto, né, esse índice alto de suicídio. Aí existe um ponto, né, depois nós podemos só citar aqui o que ocorre. Até uma nação, porque aí é a questão coletiva, se uma nação é vamos falar assim, está coparticipativa com os seus governantes, aos quais as instituições bancárias recebem dinheiros escusos, né, de pessoas inescrupulosas de outros países, abarcam aquele dinheiro, nós sabemos, né, que vários empresários, políticos inescrupulosos remetem dinheiro público para suas contas particulares que não são reveladas nos bancos suíços. Então a riqueza daquele país está sustentada por quê? Por um dinheiro que traz
angústia e infelicidade, né, em outros países, né, os países emergentes, né, os países subdesenvolvidos. Muitos países africanos, muitos imperialistas dos países africanos estão cheios de dinheiro nos bancos suíços. Isso vai trazer energia boa para aquele país? É igual um dinheiro da prostituição. Por mais que uma prostituta ali, ela arrecada dinheiro, ela é infeliz. Então é isso que ocorre, né, nesses países, né, que abarcam essa conduta, né, de proteger esses inescrupulosos. Eles criam um campo vibratório, né, de infelicidade tão grande. É por isso que o país é triste. A população é triste, é uma população que vive em solidão e angústia, cometendo suicídio. Não se explica por quê. É a energia, a vibração da energia daquela riqueza. Dinheiro de jogo, dinheiro que está fazendo, né, muitas, né, ficarem nas filas dos hospitais. Eu estou numa riqueza aqui, mas em compensação está lá. Essa minha riqueza está sendo sustentada por quê? Por uma pobreza extrema lá do outro lado. Então isso não traz boa vibração. Eu dei isso como exemplo, mas tem, né, vários outros países nessa mesma fileira aí. Então é isso que ele nos está trazendo aqui, olha lá. Ajustadas a supremo conforto no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Apesar de todo o conforto material, de tudo, mas não se conseguem fugir da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso que chamamos civilização, que é o nosso planeta, estruturado em largueza de conhecimento e primor, de técnica, nós estamos, isso em 1958, mas já estava eclodindo, né, a tecnologia estava, né, muito alta. O advento ali das duas primeiras guerras, né, exacerbou a tecnologia de uma determinada forma, um avanço muito grande. Ali o homem já se prepara para lançar foguetes à Lua. Em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Porque, na verdade, é um período transitório, né? Ele, né, coloca isso como navio, né? A questão aqui, comparando lá, nesse navio prodigioso que chamamos de civilização. A conduta, né, o exemplo do navio, deixa muito claro, porque ali há vários níveis, né, daqueles que estão nesse navio. Há os que estão no comando, e toda uma população, muitas vezes, ali depende desses que estão nesse comando. Se esse comando, né, for mal conduzido, vão passar, por exemplo, né, por uma questão, por exemplo, tempestades no alto mar. Então, toda a população vai passar por uma situação, né, de tempestades, de risco, de medo, de angústia, mas ela não é contínua, ela para. Mas se for bem conduzido, né, também aqueles assessores, todos os quais fizerem o seu trabalho, né, a distribuição, a sua responsabilidade, né, a viagem ela vai ser o quê? Serena e confortável para com todos. Então, o exemplo do navio é muito interessante por isso. Né, a forma como, né, pode ser conduzida. Quem está na condução desse navio, né, dessa nave? Jesus. Ele busca toda a serenidade para nós. Mas nós o quê? Nós somos rebeldes. Aí o que nós estamos fazendo? Eu tenho a missão, por exemplo, de cuidar da limpeza dos corredores. Não estou fazendo. Então estou deixando o corredor todo sujo. Mas eu não posso culpar ele. Essa função é minha. Então eu estou trazendo problemas, né, para aqueles que precisam transitar por aquele corredor. Quem cuida da alimentação não está cuidando bem da alimentação. Então é a missão de cada qual, né? O que ele está trazendo para nós é isso aqui. Nós todos temos uma missão aqui nesse planeta. E esse planeta, essa viagem, ela vai ser serena se cada qual cumprir, né, com moral elevada a sua missão. E com respeito, né, ao próximo. Se, por exemplo, um dos trabalhadores ali querer fazer, por exemplo, o trabalho dele rápido para ter mais tempo para ficar à toa, ele não vai fazer bem feito. E às vezes o trabalho rápido que ele faz,
Por exemplo, o descascador de batata. Ele vai fazer rápido para descascar a batata e deixa lá para o cozinheiro. Já terminei, agora eu vou lá para o conversa, vou ficar numa boa lá, tomando sol. Ele acelerou o trabalho dele, mas não era para acelerar. Porque aí a batata ela começa a oxidar, ela vai mudar a coloração, não vai ter um alimento adequado. É só um exemplo simples, mas mostra para cada qual de nós, inclusive, essa questão de ansiedade que nós temos muitas vezes de terminar um trabalho, né? Ou a ansiedade, né, de muitas vezes até dentro dos trabalhos dentro da doutrina espírita, né? Stervani e ela estava me comentando sobre isso. Muitas vezes o trabalhador dentro da casa espírita, ele está tão assim aflito querendo fazer, ajudar aqui, ali, e aí ele fica de um lado para o outro tentando ajudar e ele não está se autoajudando. Tá? Ele quer ajudar, por exemplo, às vezes na doutrinação, mas quer fazer a psicografia, mas quer ir lá fazer atendimento. E aí ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ele se perde. Tá? Então essa ansiedade, né? Nós temos que também saber, né, controlar essa nossa ansiedade, né? Focar no ponto. Né? Se nós temos dúvida, é natural que tenhamos dúvida. Por isso que estamos aqui, a gente vive em sociedade, em conjunto, para dialogar. Onde eu posso ser mais útil. Né? Onde você está precisando de ajuda, talvez, é isso. Né? Onde você precisa de ajuda, onde está, né? Você está vendo uma deficiência aqui na casa. Onde eu posso trabalhar? Você se colocou em posição de ajuda, aí você cria o equilíbrio. Aí a nave ela entra em equilíbrio. A nave ela vai entrar em equilíbrio porque houve uma distribuição de tarefas ali. Nós temos uma deficiência aqui na casa das máquinas, que as pessoas estão trabalhando lá, tá sem descanso já há 2 dias. Então vamos trocar eles, vamos dar um merecido repouso. Então é essa visão de com o próximo, né? Onde eu posso ajudar o próximo? Onde eu posso, e eu fazendo o meu trabalho bem feito, eu estou ajudando o próximo. Então é essa mensagem que ele nos traz aqui, tá? Essa questão do exemplo